Amém, irmãos. Glória a Deus. Quantos estão felizes aí? Aleluia. Que bênção, irmãos. Começar esse trabalho com os irmãos. Eu estou muito feliz, muito feliz, não meramente pela questão, como eu posso dizer, a questão física em si, mas principalmente pela questão espiritual. Porque nós, muitas vezes, passamos por algumas situações na nossa vida, Deus vai nos levando em algumas direções, e no meio desse caminho todo, a gente não vai entendendo muito bem o que está fazendo, mas Deus vem tocando no nosso coração e direcionando apenas para nós obedecermos, e em alguns momentos, como um momento como esse, Deus vai confirmando algumas coisas na nossa vida, que começa a fazer muito sentido. Então, por isso que eu estou muito feliz, irmãos, porque nós estamos começando algo que eu tenho certeza que é algo que nasceu no coração de Deus, é algo de Deus para o nosso tempo, é algo extremamente necessário, e eu sei que Deus vai falar muito conosco, por conta da graça e da misericórdia dele para conosco, amém, irmãos? Então, assim como o pastor Bruno falou, eu tenho uma agência de publicidade já há 12 anos, eu tenho essa agência de publicidade. Deus tem me abençoado através desse trabalho, Também tenho trabalhado junto com os irmãos aqui como pastor, como líder de célula hoje também, ali junto com o pessoal. E Deus tem abençoado, tem aberto portas de negócio. E eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração acerca do empreendedorismo e a vida com Deus. Porque quando Deus começou a me movimentar, a alinhar algumas questões no meu coração em relação ao empreendedorismo, a entender o meu negócio e o meu trabalho, que é algo que nós vamos falar muito nessas reuniões, entender que o meu negócio e o meu trabalho, ele é e precisa ser levado em consideração como um ministério de Deus para as nossas vidas. E Deus começou a trabalhar dessa forma no meu coração, muitas coisas mudaram. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, amém, irmãos? Nós vamos entender que Deus, Ele é um Deus do empreendedorismo. Se você parar para observar, Deus, Ele é um Deus que empreende uma terra completamente, quando Ele chegou aqui, ela estava completamente em caos. E esse Deus começou a empreender ali, a organizar as coisas e administrar cada um dos setores aqui. E hoje nós vivemos no mundo que nós vivemos. Se você parar para pensar, se a Terra fosse 1 metro mais próximo do Sol, poderia ser quente demais. Se ela fosse 1 metro mais longe do Sol, poderia ser frio demais. E Deus, no seu poder de administração e de empreendedorismo, Ele organiza para que tudo isso fique em ordem. E empreender é exatamente isso. É você entender várias áreas, vários setores diferentes e fazer com que todos eles rodem de uma forma específica para que não entre em um caos, para que aquilo possa dar sequência e prosperar. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender esse princípio sobre o empreendedorismo, que Deus é um Deus que empreende. E esse DNA está nas nossas vidas. A família é um empreendimento. Quantos aqui são casados? A sua família é um empreendimento. Você precisa aprender a administrar os relacionamentos. O seu com a sua esposa, a esposa com o marido, com os filhos. Gestão financeira também envolve. Então a família é um empreendimento. Nós precisamos entender isso. Nós tratamos a nossa família como algo espiritual, mas muitas vezes quando nós vamos para o nosso trabalho, nós não enxergamos como algo espiritual. Só que nós precisamos entender que se nós somos homens e mulheres espirituais, tudo o que nós fazemos se torna espiritual. Só não será espiritual se nós não olharmos como algo espiritual. Porque é o Senhor, a palavra de Deus fala aqui, Ele é quem dá a semente ao que semeia. Se você tem um trabalho hoje, se você tem um empreendimento hoje, você precisa saber que quem confiou isso em suas mãos foi Deus. É Ele quem deu. Se Ele quem deu, Ele é aquele que te sustenta nisso.
E quando você está nesse empreendimento, você precisa saber que esse Deus está com você. E se Ele está com você, aquilo que você está fazendo é completamente espiritual. Esse é um engano muito grande. Quando nós acordamos de manhã e vamos para o nosso trabalho, e você fala assim, agora eu vou pôr a minha roupa de trabalhador, agora eu vou pôr a minha roupa de empreendedor. A sua roupa e a sua veste principal não é de um trabalhador e de um empreendedor, é de um cidadão do reino de Deus, que está indo para o seu trabalho como um cidadão do reino de Deus. Quando você abre o seu negócio, quando você abre as portas do seu comércio, da sua empresa, é um cidadão do reino de Deus que está estabelecendo o reino naquele lugar. Foi o Senhor que te deu o que você tem, meu irmão. Então nós precisamos entender isso de forma correta. E uma das formas mais importantes, que aí eu já quero entrar aqui na nossa palavra, algo que todo empreendedor precisa saber fazer, é gerir recursos. Quantos aqui já são empreendedores? Hoje eu vou perguntar direitinho, tá? Ontem eu perguntei meio bagunçado, cadê os irmãos do Guapituba que estavam aqui no culto ontem? Vocês já estão rindo, né? Eu vou falar para os irmãos, quantos aqui são empreendedores? Levante a sua mão aí. Aí, glória a Deus. Ontem eu falei errado, irmãos, o negócio que os irmãos me judiaram, depois ficaram falando para mim. Mas amém. Quantos aqui querem começar a empreender? Amém, glória a Deus. Aleluia. Então, para você empreender, você precisa entender que você precisa aprender a gerir recursos. E qual é o seu maior recurso? Qual é o maior recurso da sua empresa? Quem sabe aí? Ô Jorge, você não vale, né, meu? Foi direto assim, não deu nem para um dar uma erradinha e outra. Mas é exatamente isso. O maior recurso da sua empresa, do seu empreendimento é você mesmo. Então, se existe um recurso o qual você precisa gerir corretamente, é você. Fala assim, sou eu. Eu sou o maior recurso da minha empresa. Amém, irmãos? E como que você gere bem esse recurso da sua empresa? Como homens e mulheres espirituais, nós precisamos nos alimentar bem. Amém? E olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em João 6,57. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que de mim se alimenta, por minha causa viverá. Então, se eu e você somos empreendedores, e nós entendemos que o maior recurso da nossa empresa somos nós mesmos, nós precisamos nos alimentar bem. E quando nós entendemos que se nós nos alimentamos de Cristo, nós vivemos por causa de Cristo. Então o seu trabalho, ele existe, o seu dia a dia, ele existe, e você precisa entender que aquele seu trabalho, a sua empresa, ela precisa existir por causa de Cristo, porque Ele é o seu alimento. E é por Ele que o maior recurso da empresa vive. E muitas vezes é nessa hora que nós erramos. Quando nós esquecemos do porquê nós fazemos o que nós fazemos. Por que Deus nos deu o que deu? Eu quero que os irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 nos fala acerca do momento em que Moisés estava ali com o povo. Eles já haviam saído do Egito, Deus havia enviado eles para um novo empreendimento, eles estavam ali cativos no Egito como escravos, e Deus falou assim, olha, eu vou enviar vocês para uma terra, onde mana leite e mel, a Canaã, a terra prometida, a terra que eu prometi para vocês, aos pais de vocês, aos seus antepassados, eu vou levar vocês para esse empreendimento. E olha a promessa que Deus deu para esse povo lá em Deuteronômio, esse nome é difícil, né, irmãos? Deuteronômio 6:10, olha o que diz. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Olha Deus aqui garantindo para aqueles irmãos que aquele negócio seria um negócio de sucesso. Eu vou tirar vocês aqui do Egito e vou levar vocês para onde? Para a terra que jurou aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra
com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam, o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha só que poderoso isso aqui, irmãos. Deus dá uma direção para aquele povo. Deus dá um sonho, um novo empreendimento, uma nova conquista. Vocês vão sair da onde vocês estão e vocês vão para o lugar aonde eu vou colocar vocês. Eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. A empresa que nasceu no seu coração, primeiramente ela nasceu no coração de Deus. A prosperidade que está disponível para você, foi Deus quem te deu. Eu não sei se você já alcançou, ou se você está a caminho de alcançar, mas eu sei que Deus já te deu. E essa é a direção de Deus. Ele conduziu, Ele falou para esse povo que Ele iria conduzir esse povo. Falou, eu vou conduzir vocês, vocês vão chegar lá. Vocês são o meu povo, vocês não são qualquer um. Eu não quero que vocês fiquem como escravos, eu não quero que vocês passem fome, eu não quero que vocês sejam humilhados, porque quando vocês são escravos, quando vocês passam fome, quando vocês são humilhados, é o meu povo que está sendo humilhado, passando fome e sendo escravo. E eu sou o Deus grandioso. Então a palavra de Deus tem essa promessa para nós. Que o Senhor tem algo grande e poderoso para as nossas vidas. Só que Ele fala aqui no 12, mas tenham cuidado. Não se esqueçam que o Senhor te tirou da terra do Egito. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, é que quando nós estamos gerindo aquele recurso mais precioso da nossa empresa, que somos nós mesmos, nos alimentando de Deus, nós precisamos entender que o porquê vem muito antes do quê. Aquele povo, ele estava saindo do Egito, Deus colocou o sonho no coração deles, para eles saírem do Egito, para eles irem para Canaã, e deu esse recado para eles, olha, se cuida, tome cuidado. Só que se nós continuarmos a história, nós vamos ver que 80% daquele povo, o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Sabe por que eles morreram no deserto? Porque provavelmente eles esqueceram do porquê eles estavam naquele deserto. Eles estavam passando por aquele processo, estavam passando por aquele deserto, porque Deus tinha uma promessa para eles chegarem em Canaã. Quando nós trabalhamos, quando nós empreendemos, quando nós começamos e montamos o nosso negócio, quando nós entendemos que Deus tem uma prosperidade para nós, mas no meio do caminho nós esquecemos do porquê que Deus deu essa prosperidade para nós, a probabilidade de nós morrermos no meio do deserto é muito grande. A probabilidade de você não conseguir executar o seu trabalho é muito grande. Nós precisamos saber que Deus tem um propósito naquilo que Ele confiou na sua mão, irmão. Deus tem um propósito na sua prosperidade. Deus tem um propósito na prosperidade no seu trabalho. Deus tem um propósito na prosperidade da sua empresa. Só que nós precisamos entender isso, porque se nós não entendemos isso, nós podemos nos acostumar com o Egito e nos conformar com a mentalidade dessa era e achar que aquilo que Deus está fazendo, o processo daquilo já é o fim das coisas, porque esse povo eles tinham que chegar em Canaã, mas eles começaram a reclamar do processo, porque eles achavam que aquele processo já era o destino deles, tanto que eles falaram assim, é melhor nós ter morrido lá. Eles esqueceram de onde o Senhor queria levá-los. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o porquê vem antes do quê. Você quer empreender? Mas por que você quer empreender? Se você não tiver um porquê bem definido no seu coração, direcionado por Deus, a probabilidade de você morrer no deserto é muito grande. Qual é o porquê? Por que você abriu sua empresa? Por que você vai abrir a sua empresa? Nessa ministração aqui, eu não quero responder isso para você, porque isso é muito particular e direcionado de Deus para a sua vida.
Mas eu preciso te levar a pensar sobre isso. Às vezes você veio aqui, a reunião dos empreendedores. Eu quero estar lá nos empreendedores porque eu quero empreender. Eu quero empreender para ficar rico, porque diz que todo empreendedor é rico. Tudo bem, meu irmão. Você está no caminho certo. Você vai empreender e você pode ficar rico. Mas por que você quer ficar rico? Qual a sua contribuição no reino em ficar rico? O porquê? Porque se você não tiver isso bem definido, a hora que chegar ao deserto, você vai começar a murmurar. Você vai desistir, você vai voltar para trás. Porque você não entendeu o porquê. O sonho do povo era sair do Egito e chegar em Canaã. Mas eles perderam o porquê e se destruíram com a consequência e morreram lá. Nós precisamos entender, irmão. Por que você faz o que você faz? Quando nós entendemos, aí nós entramos no segundo ponto. Quando nós entendemos o porquê, nós passamos a viver uma vida de propósito. Seu empreendimento precisa ter um propósito, meu irmão. Sabe, eu comecei a entender esse tipo de coisa com algumas situações que foram acontecendo na minha vida. Há muito tempo, como eu falei para os irmãos, há 12 anos eu abri a minha empresa. E eu comecei a trabalhar ali na empresa. E trabalhando na empresa, fazendo as minhas coisas ali na empresa, cuidando da empresa. E ali sempre focado e trabalhando ali também no ministério. E eu não enxergava a empresa de forma alguma como ministério. Tanto que eu falei agora, eu trabalhava no ministério e tinha a minha empresa. E Deus foi trabalhando isso na minha vida e eu fui fazendo as duas coisas. E eu nunca enxergava a minha empresa com os olhos do ministério. Era algo que Deus tinha me dado, tinha me abençoado. Era muito legal, muito bom. Eu tirava dali os meus recursos para eu poder viver a minha vida ministerial. Em um determinado momento, Deus mudou as coisas. E Ele fez uma mudança. E aquilo que eu tinha como uma missão clara do propósito e do ministério de Deus na minha vida, de certa forma, passou a não ser mais da forma que eu imaginava. Passou a não existir mais. E aí eu me vi dentro da minha empresa. Vivendo a vida de Deus, mas dentro da minha igreja, e sem todas aquelas tarefas que eu entendia como tarefas extremamente ministeriais. E aí eu comecei a orar, comecei a falar para Deus, Deus, mas e agora? Aí Deus ministrou no meu coração, Ele falou assim, quem disse que você não tem um ministério? Olha para a sua empresa. Olha quantas pessoas estão sendo abençoadas através do serviço que você tem prestado. Você precisa olhar para isso que eu te dei, sabendo que foi eu que te dei. E o que eu coloco na sua mão, você vai multiplicar e vai abençoar outras pessoas. Nesse momento, tudo mudou no meu coração. Eu comecei a olhar para as famílias que trabalhavam comigo. E eu falei assim, se eu não cuidar disso aqui, com excelência, da mesma forma, como um ministério, abençoando essas pessoas, sendo referência aqui dentro, ministrando a palavra de Deus aqui dentro para essas pessoas, porque não adianta eu dar dinheiro para os meus funcionários, não é o dinheiro que vai levar eles para o céu. Os nossos funcionários, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos clientes, eles vão ter acesso aos nossos resultados para nos dar uma oportunidade de fala, para a gente poder passar para eles exatamente aquilo que é o sucesso verdadeiro. E o sucesso verdadeiro é a gente servir e viver a Cristo Jesus. E o seu trabalho é a oportunidade, é a janela, é a brecha que você tem para ser ouvido. Quantos clientes passam no seu comércio? Quantos funcionários você toca? Ah, mas eu só tenho 2 funcionários, não interessa. Quantos funcionários você tem? É só eu, hoje é só você, meu amado. Mas o Senhor vai usar a sua empresa como ministério, um lugar onde a palavra e o reino de Deus vai ser estabelecido. Você precisa entender isso, e entender que o seu negócio é o seu ministério. Deus quer te usar ali, não apenas para ganhar dinheiro, ou para dar dinheiro para outras pessoas, ou para fazer as pessoas conquistarem coisas, comprarem coisas de você. Deus vai te usar onde você está com poder, quando você entender o porquê do que você está fazendo. Essa é a grande questão da diferença do empreendedor comum e do empreendedor do reino. O empreendedor comum, ele empreende para se autossatisfazer. O empreendedor do reino, ele empreende para que o reino de Deus se expanda,
para que através do testemunho dele ali, as pessoas conheçam o Deus que ele serviu. Olha aqui, ó, vamos continuar lendo. Deuteronômio 6, aqui no 10. Eu parei no 12. Mas eu quero aqui, ó, aqui depois do 12 ele começa ali no 13, dá algumas direções para o povo. Temam ao Senhor, guardem aquilo que eu falei, obedeçam à palavra de Deus. Mas eu quero pular lá para o 20. Olha o grande lance do que o Senhor estava fazendo com esse povo, tirando eles do Egito. Olha o que fala aqui, ó, no versículo 20. No futuro, Deuteronômio 6, 20. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esses preceitos, esses decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá, nos dar a terra sob o juramento que prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou e obedecemos a todos esses decretos e tememos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a todas essas leis perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele ordenou, esta será a nossa justiça. Olha que ele falou assim, olha, vocês guardem, vocês empreendem, vocês cheguem em Canaã, porque quando vocês chegarem lá, os seus filhos vão perguntar para vocês: de onde vem tudo isso que vocês têm? Como vocês servem a esse Deus que vocês servem? E aí ele vai assim: vocês podem testemunhar que o Senhor tirou vocês do Egito. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Quando nós empreendemos, entendemos o porquê, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai nos levar para Canaã. E quando nós estivermos em Canaã, as pessoas vão perguntar para nós: por que você vive uma vida diferente? Que eles vão perceber em você. Por que o seu negócio é diferente? Por que você vive uma vida diferente? E aí você vai ter a oportunidade, através do resultado que Deus colocou na sua vida, para testemunhar que Deus um dia te tirou do Egito. É para isso. Por que Deus vai te dar a prosperidade financeira, vai te levar em mesas que você nunca imaginou, para você sentar lá e se sentir bem? Isso vai ser uma consequência, mas o propósito é que quando você sentar lá e alguém te perguntar: eu vejo algo diferente em você, você vai poder virar para essa pessoa e falar assim: olha, um dia o Senhor me tirou do Egito, um dia o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. Sabe, meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Aí no mundo o empreendedorismo, os negócios, são para dar status, para você ter, para você fazer, para você conquistar. Só que isso é muito vazio. Nós somos homens e mulheres tementes a Deus. Estamos aqui em uma missão. Nós estamos aqui para multiplicar a palavra de Deus, para expandir o reino de Deus. E você precisa entender o seu trabalho como esse ministério. Você precisa entender que o seu trabalho vai abrir portas, que às vezes os pastores, nós não vamos conseguir entrar, aonde o seu trabalho vai colocar você lá dentro. Vão ter mesas que você vai sentar, você vai estar lá, o seu líder de célula não vai poder estar lá, o seu pastor não vai poder estar lá, mas você vai estar lá, diante de homens e mulheres que precisam ouvir a palavra de Deus. E se você tiver isso carregado dentro do seu coração, entendendo o porquê que você está ali, você vai multiplicar o reino de Deus. O Senhor vai abrir as portas sobre a sua vida, meu irmão. Vai abrir. O Senhor vai te tirar do Egito, te levar a Canaã. Vai te levar. Mas quando você chegar lá, não se esqueça. Foi o Senhor que te colocou ali por um propósito. E quando nós vivemos por esse propósito, o trabalho se torna uma consequência. O Senhor vai abrindo as portas. Ele te dá sabedoria, te dá direção. É isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Porque se nós não cremos da forma correta, se a gente crê que vou empreender para que a minha família tenha uma vida confortável, amém, irmão, isso é lícito. Mas isso é muito pouco e muito pequeno.
Senhor quer usar a sua vida, aonde você estiver. Nós precisamos entrar nessa terra, nós precisamos invadir cada buraco, como representantes do Senhor, e levar a palavra de Deus ali, através do nosso testemunho, da nossa vida. Eu não sei se era essa a palavra que você queria ouvir hoje. Eu não sei se você queria sair daqui com as 3 chaves do sucesso empresarial. Olha, irmãos, o que nós falamos aqui todos os domingos e compartilhamos em todos os nossos cultos é a chave para a prosperidade em todas as áreas. Agora, o que nós precisamos entender é como nós, empreendedores, colocamos essa chave em prática no nosso dia a dia. O problema é que quando a gente sai daqui, você vai para o seu empreendimento, quando você está pensando em negócio, você desliga a chave espiritual. Só que você é um ser espiritual. Você precisa entender isso, sabe? Tem um livro que ele chama Mentalidade Milionária. Quem já leu esse livro? Segredo da Mente Milionária. Obrigado. E lá ele fala sobre um princípio que eu acho muito interessante. Na verdade é uma mente milionária mesmo, não é o segredo não, é uma mente milionária. Deve ser outro. Eu anotei aqui. E ele diz algo que é muito interessante. E ele fala o seguinte, como o povo gosta, aí os coaches gostam de falar, né? O mindset. A mentalidade, melhor, né, irmãos? Mais fácil, né? A mentalidade, a sua mentalidade, a forma com que você pensa, vai gerar uma emoção. A sua emoção vai gerar ações. E essas ações vão gerar um resultado. Sim ou não? O cara escreveu isso. É um ímpio que escreveu isso, mas isso aqui tem base bíblica. A sua mentalidade vai te levar a ter algumas emoções. Essas suas emoções vão te levar a ter determinadas ações. E essas ações vão te levar a determinados resultados. Então quando nós entendemos o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, nós vamos ter uma emoção diferente. Quando nós não entendemos o porquê do que nós estamos fazendo, aí nós entramos em emoções confusas, porque nós não entendemos a mentalidade. Aí você vai para o seu trabalho, o que eu quero dizer com isso? Se você não entender a mentalidade de que lá no seu trabalho, na sua empresa, é o lugar onde você deve exercer o reino de Deus, você vai para lá como um simples trabalhador. E esse simples trabalhador tem as suas próprias emoções, que muitas vezes vão ser emoções confusas, vai passar raiva, vai ficar bravo. Só que se você for lá e entender que você tem a mentalidade de estabelecer o reino onde você estiver, isso não vai mudar, as suas emoções vão ser baseadas na palavra de Deus, vão ser baseadas nessa mentalidade. Pode chegar alguém lá um dia no seu balcão reclamando da vida, aí você fala, ei caramba, lá vem esse caroço de novo. Você está com a mentalidade errada. Mas se você tiver a mentalidade correta, você vai saber que é uma oportunidade de Deus para você falar da palavra de Deus para aquela pessoa. Porque você vai gerir bem as emoções, e as emoções vão te levar até boas ações, e as ações vão te levar aos resultados corretos. Nós vamos ajustar a nossa mentalidade, irmão, porque senão nós vamos viver por aí, correndo atrás de coisas que Deus tem para nós de forma gratuita, mas Ele só tem para aqueles que são filhos, e os filhos são aqueles que ouvem a direção do Pai. Deus tem prosperidade para a sua vida? Tem prosperidade para a sua vida. Deus tem portas abertas para a sua vida? Ele tem portas abertas para a sua vida. Mas você precisa saber como foi falado para esse povo. Quando vocês chegarem lá, lembre-se, foi o Senhor que tirou vocês do Egito. Deixe isso claro. Sabe, irmãos, chegou a hora de nós nos levantarmos e colocarmos a nossa cabeça para pensar de acordo com a palavra de Deus acerca de tudo que nós fazemos, inclusive o nosso trabalho. Inclusive o nosso trabalho. Sabe, estou vendo alguns jovens aqui. Às vezes você, como jovem, você está aí pensando freneticamente como ficar rico, como ficar milionário, como que eu vou fazer. Olha, pensa como você pode encaixar a sua vida no padrão de Deus e viver por um propósito, que todas as outras coisas vão ser consequência. O Senhor vai te colocar em lugares onde você nunca imaginou.
Por quê? Porque ele sabe que quando ele te colocar lá, vai ter um embaixador do reino naquele lugar. Olha, irmãos, hoje estava conversando com o Saul esses tempos atrás. Olha o Saul ali, dá um tchau, Saul. Saul ali, olha lá, ele não aguenta. Saul é meu cabeleireiro. Olha lá, ele fica bravo, é meu barbeiro. Quantos barbeiros mais tem aqui? Aí, então pronto, é o nosso barbeiro oficial aqui da noite. O barbeiro não gosta de ser chamado de cabeleireiro, né? Mas o Saul é meu cabeleireiro favorito. E eu estava conversando com ele ali outro dia. Aí eu falei para ele, cara, olha como que tá o negócio, o reino de Deus, que loucura. O reino de Deus, que loucura não, né? Que loucura que o pessoal tem feito com o reino de Deus. E foi na época que, quem conhece o Thiago Negro, o primo rico? Nada contra ele, o cara super inteligente, Deus está transformando a vida dele, mas olha só a situação. O cara, uma hora para outra, virou a referência cristã do empreendedorismo. Aí você observa a vida do cara, ele... Casamento todo esquisito, com a moça também tudo meio bagunçado, um negócio meio diferente. E querendo ou não, esse cara se tornou a referência cristã no meio do empreendedorismo. Ele estava sentado no podcast dele com um monte de empresário e ele estava falando da palavra de Deus. Glória a Deus por isso, porque ele está falando, mas podia ser você, com princípios cristãos bem enraizados no seu coração. Mas muitas vezes, porque nós não entendemos o movimento de Deus, não entendemos a direção de Deus, Deus tem que usar as pedras. Você consegue entender? Deus quer te dar lugares como esse, meu irmão. Deus quer te dar a oportunidade de falar com pessoas que você nunca imaginou que você falaria. Para você falar que você é bom no seu negócio, que você é bom na sua empresa, que você sabe administrar bem. Esses caras sabem de tudo isso, só sabe o que eles não sabem? Eles não sabem que existe um Deus que os amou e entregou o Filho unigênito deles, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que esses caras não sabem, eles estão lá esperando gente para falar isso. E onde estão essas pessoas, meu irmão? Está aqui, são vocês. Deus vai dar a oportunidade. Deus vai abrir portas. Deus vai derramar prosperidade na sua vida. Vai te pôr para conversar com gente que você nunca nem imaginou. Eu posso falar, irmãos, porque por graça e misericórdia de Deus eu tenho vivido isso. Muito tempo eu tinha vergonha de falar da minha empresa ou de coisas desse tipo, mas eu chegava nos lugares e sabe, de certa forma, eu me sentia, não sei, eu não me sentia bem em alguns determinados lugares, porque eu falava assim, não, eu sou pastor, eu sou, né, um menino crescido dentro da igreja, eu estou aqui no meio desse monte de homem aqui, falando sobre negócio, e é melhor eu ficar quieto aqui na minha, porque... Só que Deus foi mudando isso no meu coração. Ele falou assim, ó, começa a observar, abre seus olhos e seus ouvidos. Eu estou te dando a oportunidade, não é por conta de você, porque você não merece, não tem oportunidade nenhuma. Mas é eu que estou te dando a oportunidade, aproveita e fala do Senhor onde você está. E sabe, irmãos, e Deus tem feito. Eu chego em alguns lugares e vou com alguns amigos de outras empresas, alguns sócios, e a gente está junto ali, e eu fico ali só observando, olhando, e é todas as vezes. A gente não combinou, não falou nada, mas sempre tem alguém que está ali e começa a me perguntar o que você faz. Ah, eu cuido do marketing, tal, tem uma empresa de marketing. E aí no meio da conversa alguém, às vezes até num tom de brincadeira, pega e fala assim, o Vini é pastor também. Vou orar aí para nós antes de nós comer. Na brincadeira. Só que depois disso, antes disso, já falaram do que eu estava fazendo, do que eu fazia. Quando fala que eu sou pastor, pô, você é pastor? Ô pastor, desculpa aí pastor. Está falando um monte de bobeira aqui. Ô, pastor, ora pela gente aí, fala um pouquinho para a gente, compartilha com a gente. A história muda, meus irmãos. Por quê? Eu não sei por quê. Mas, essas pessoas, elas precisam nos encontrar. Essas pessoas precisam encontrar você, meu irmão. O seu gerente, o seu diretor, o gerente das empresas que você visita, ele precisa te encontrar. Porque quando ele te encontrar, ele vai encontrar Cristo Jesus. E você precisa estar ligado nisso, você precisa estar conectado com isso.
É sobre isso, é nesse propósito, é nessa direção que eu quero estar falando com os irmãos nas próximas reuniões, nos nossos próximos encontros. Nós vamos falar sim, né? Tenho conversado bastante com o pastor Bruno, com o pastor Tony. O pastor Bruno, ele sempre fala algo que, quando ele falou aquilo, foi uma chave na minha vida. Ele falou assim, a direção para a prosperidade, são 3 pilares para você ser próspero. Ele sempre fala isso, é o trabalho, a administração e a generosidade. Se você tiver com esses 3 pilares alinhados, você vai alcançar a prosperidade na sua vida. Você precisa saber trabalhar direito, porque os preguiçosos, né, a palavra de Deus fala que eles ficam desejando e morrem de tanto desejar, porque não conseguem trabalhar. Então nós vamos trabalhar, mas nós também precisamos administrar e também precisamos ser generosos. Entender o propósito da bênção de Deus sobre a nossa vida. E nós vamos estar trabalhando nessas reuniões dos empreendedores acerca desses 3 pontos principais. Mas eu preciso que quando você vier para essa reunião, você venha com a mentalidade correta. Porque a mentalidade correta vai gerar a emoção correta. A emoção correta vai gerar a ação correta. E a ação correta vai gerar o resultado correto. E qual a mentalidade que eu quero que você entenda? Que Deus tem um empreendimento para a sua vida, mas Ele tem um propósito nisso. Como você vai exercer esse propósito no seu empreendimento? No seu trabalho? Olha, irmãos, o que Deus tem confiado e tem colocado na sua vida. Nada do que Deus faz é algo individual. Tudo toca as pessoas. O Senhor quer multiplicar na sua vida o que Ele tem te dado. Mas você precisa aprender a derramar isso sobre as pessoas. Olha, nós temos... Eu tenho vivido uma experiência muito diferente. Falo bastante com os pastores sobre isso, pastor Bruno, pastor Tony. Eu trabalho também e tenho uma participação na rede de academia Evoque. E toda terça-feira eu vou para o escritório e fico lá com eles. E numa oportunidade ali o Rodrigo, que é o CEO do grupo, ele falou, Vini, por que a gente não começa uma célula aqui? Aí eu falei, nossa, mas é uma célula aqui no escritório? Lá no escritório, para os irmãos entenderem, são ao todo, tem o grupo da Evoque, mais 2 empresas, que são 3 andares. E o dono dessas outras empresas também é sócio nosso dentro da Academia Evoque. E aí o Rodrigo falou, não, vamos começar uma célula aqui, porque tem bastante crente aqui. E a gente faz uma célula uma vez por semana aqui e tal, e tá tudo certo. Só para a gente fazer. Eu falei, tá bom. Ué, claro, como que vou falar, não vou fazer? E a gente começou. Para minha surpresa, irmãos, quando nós começamos ali, eu lembro até hoje, o primeiro dia que nós começamos, a gente reuniu ali e estava o pessoal da Evoque, porque foi quem o Rodrigo convidou ali, falou, a maioria ali, boa parte ali era cristão ou já tinha frequentado a igreja. E nós começamos ali com uma célula normal, no auditório, tocando louvor. E o dono dessas outras empresas, ele estava ali junto com a gente. A hora que começou, aquele rapaz, eu vi que ele começou a ficar incomodado, o olho dele começou a lacrimejar, eu sei que ele sumiu da sala. Aí eu falei, ixi, já perdi um membro. E ele saiu da sala, sumiu. Aí eu falei, vou continuar aqui, né? Tomara que eu não perca meu emprego também. Ele é um dos donos aqui, mas tudo bem. De repente ele volta. Quando ele volta com todo mundo do departamento de todas as empresas dele. E ele trouxe aquele povo e ele falou para mim depois, falou, Vini, quando o negócio começou aqui, eu falei, meu povo, os meus funcionários não podiam ficar fora de um negócio como esse. Para resumir, irmãos, já fazem acho que uns 3, 4 meses que nós estamos fazendo célula lá. Já fiz apelo, já teve salvação, já teve gente chorando, se arrependendo. E a gente reúne ali mais ou menos umas 30 pessoas por semana. E o que eu aprendi com aquilo ali? E é o que você precisa aprender, irmão. Você como dono do seu empreendimento, você é a única pessoa que se falar, vamos parar todo mundo aqui 5 minutos para prestar atenção em mim. Você é o único que consegue fazer todo mundo parar para prestar 5 minutos de atenção em você. E às vezes a gente faz isso para dar bronca, para dar direção,
para falar qualquer coisa. Mas quantas vezes nós estamos falando isso para entronizar o Senhor naquele lugar? Seus funcionários não têm para onde correr, não. Eles vão ter que ouvir. Ou eles ouvem você, ou eles ouvem a mulher do RH. Então eles vão te ouvir. E você tem que usar isso de uma forma sábia. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido com isso. E eu creio muito nisso, irmãos. O Senhor vai colocar funcionários na sua vida ali para te abençoar, mas para você ser uma bênção na vida dessas pessoas também. O Senhor vai te usar. Ah, mas eu trabalho para os outros. Se põe ali como um sacerdote naquele lugar para o seu patrão, para o seu chefe, para o seu encarregado. E ora e pede, Deus dá uma oportunidade para eu falar do Senhor neste lugar. E o Senhor vai estabelecer a sua vida. Sabe, irmãos, eu falei desse povo aqui, que saiu do Egito e se perdeu no meio do propósito. Mas de outro lado, nós temos um jovem que saiu da terra prometida e foi para o Egito, só que ele não perdeu o propósito e transformou todo o Egito. Eu estou falando de José. José era um jovem que estava lá no Egito, foi vendido pelos seus irmãos, passou a ir para o Egito como escravo. Só que como ele tinha o propósito no coração dele bem cravado e bem acertado, a palavra de Deus diz que tudo que ele colocava a mão prosperava, e Potifar viu isso, e colocou toda a administração do Egito nas mãos de José. Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Quando o povo de Deus passou fome, eles foram até o Egito, e quem estava lá? Um homem de Deus, para abençoar todo o povo do Senhor. Aquela nação que o Senhor tinha abençoado. E os irmãos conhecem o restante da história. Sabe, irmãos? Muitas vezes você se encontra, você enxerga a sua vida no meio do negócio, no meio das coisas que você faz, no meio do Egito. Só que o Senhor não pediu. Quando Jesus estava encerrando o ministério dele, ele ora e fala para o Senhor assim: olha, eu não quero que o Senhor tire vocês daqui, mas eu quero que o Senhor guarde vocês aqui, porque eu preciso de vocês aqui. O Senhor orando pelos seus discípulos. Sabe, meu irmão, você está muitas vezes se enxergando no Egito, mas é muito mais forte o propósito de Deus no seu coração do que a força do Egito. E quando você se posicionar como José se posicionou, entendendo o propósito que Deus tinha para a vida dele, as bênçãos de Deus vão vir sobre a sua vida. Mas não se esqueça, isso tem um propósito. José poderia ter usado disso para quando os irmãos dele chegou lá: vocês estão aqui agora, agora eu vou pôr vocês para pastar. Não quiseram me vender? Mas não, Deus tinha colocado um propósito no coração daquele menino que ele nem imaginava, ele nem sabia. E por conta do coração dele, sensível à direção de Deus, ele salvou toda uma nação. Não é uma nação qualquer, é o povo de Deus. Livrou da fome aquele povo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos estar atentos às coisas que Deus está fazendo na nossa vida e entender o propósito. Entender o propósito de Deus. Deus não te deu o que te deu à toa. Deus não te deu o que te deu porque você é bonito, porque você é inteligente, que você ganhou uma herança. Não é. Deus tem um propósito nisso. Isso é o lugar que Deus te colocou para te dar uma oportunidade de fala. E quando você abrir a sua boca, as pessoas precisam sentir o aroma de Cristo Jesus saindo de você. E saber que o povo de Deus é um povo próspero porque teme e obedece a Deus. Deus vai fazer isso com a sua vida, meu irmão. Você crê nisso? Deus tem isso para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu negócio. Mas você precisa ter a mentalidade correta. Amém, irmãos? E eu queria compartilhar, para a gente encerrar aqui, eu queria orar pelos irmãos, nesse sentido que nós compartilhamos aqui. Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Eu queria orar pela sua vida, para pedir que, nesses dias, nós estamos começando a estabelecer hoje, o início desse trabalho aqui com os irmãos. Não porque a gente quer reunir os empreendedores aqui, para ocupar o seu tempo, para falar que a gente está engajado com isso. Nós estamos fazendo isso porque nasceu um propósito no coração dos pastores, no nosso coração, de estabelecer o reino de Deus também através dos nossos negócios.
Você é um ministro do Senhor, aonde quer que você estiver. Então o seu trabalho é seu ministério. E eu quero orar para que Deus estabeleça isso no nosso coração. Para que Ele guarde o nosso coração. Porque, meu irmão, nós vamos prosperar, você vai prosperar. O Senhor vai te dar uma oportunidade, 2, 3, uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas. Deus vai abrir as portas para a sua vida. Eu creio nisso, eu não tenho dúvida nisso. Mas você precisa estar conectado com o propósito de Deus. Porque isso vai acontecer na sua vida. E quando acontecer, você vai ser como o povo que queria sair do Egito e se perdeu no meio do caminho? Ou você vai ser como José, que às vezes estava lá na terra prometida, mas foi jogado no Egito, mas o Egito não mudou o coração dele. Ele continuou firme dentro do propósito de Deus. E Deus trouxe livramento para a terra através daquele homem. Eu preciso que você entenda nisso, senão não vai fazer sentido nenhum a gente se reunir aqui. Nós vamos começar isso hoje, como eu falei, nós vamos seguir mensalmente essa reunião aqui. Essa reunião vai ser estabelecida, em dezembro nós não vamos ter por conta das datas festivas, mas em janeiro nós voltamos e vamos estabelecer toda a última segunda-feira do mês como a nossa reunião. E nós vamos ter dias que nós vamos falar de questões técnicas, nós vamos trazer pessoas instruídas aqui para nos dar conhecimento, para compartilhar com a gente como a gente precisa fazer e agir, aprender a trabalhar, como nós precisamos fazer para saber administrar, para nós mudarmos a nossa mentalidade e também aprender a sermos generosos. Tudo isso. Só que se nós não tivermos a mentalidade correta, nada disso vai adiantar. A gente vai morrer no meio do deserto. Como foi com aquele povo. Ah, eu quero ir para Canaã. Eu quero ir. Eu quero ser um empreendedor do reino. Eu quero fazer a diferença. Tá bom, mas às vezes a gente vai passar por um deserto. A gente vai ter que ser tratado por Deus. Deus vai ter que tirar algumas vaidades do nosso coração. Deus vai ter que tirar alguns ídolos do nosso coração. Deus vai ter que tirar alguns sabores das comidas que a gente comia da nossa boca, porque quando a gente fala, muitas vezes a gente ainda fala com o bafo daquela comida do Egito. E a gente vai ter que passar por esse processo. Só que se a gente não tiver a mentalidade ajustada, a gente vai morrer no meio desse processo. Agora, se a gente tiver a mentalidade ajustada, o coração inclinado a ouvir e obedecer a voz de Deus, entendendo do porquê nós fazemos o que nós fazemos, o Senhor vai fazer a nossa vida prosperar, as pessoas que estão ao nosso redor vão prosperar. E a palavra de Deus vai ser espalhada sobre essa terra, em todas as esferas da sociedade. Só que para isso nós precisamos ter a mentalidade ajustada, meus irmãos. Saiba disso. Como pastor de jovens, a gente sempre pregava para os jovens, falava assim, você está na escola que você está, não é à toa, Deus te colocou ali na sua sala de aula, porque o Senhor quer te usar ali. Aí eles foram ficando mais velhos e começaram a ir para a faculdade. Eu falava assim, olha, Deus vai te usar ali na faculdade, você não está indo ali só para aprender. Deus tem um propósito para você ali onde você está. Você tem que deixar Deus te usar ali, senão você vai se perder no meio da sua faculdade. Mas tem um propósito de Deus no seu coração. Agora que você está arrumando seu estágio, seu trabalho, Deus tem algo ali no seu trabalho. E é a mesma coisa agora, irmão, você que é um empreendedor do reino, um homem de Deus, que Deus direcionou para ter um trabalho, para sustentar famílias, para abençoar famílias. Deus tem um propósito na sua vida muito maior do que dar dinheiro para esse povo. Você vai ter dinheiro para pagar seus funcionários, para fazer tudo o que você precisa fazer. Mas você tem algo dentro do seu coração que banco nenhum tem. Que é a graça e o poder do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai te abençoar, vai te dar a ousadia e a autoridade. Para você entrar dentro do seu negócio sabendo, esse povo está olhando para mim não como um chefe. Mas eles estão olhando para mim como alguém que carrega o poder de Deus aqui. Alguém que estabelece o reino. Sabe, meu irmão? Mas isso não pode ficar numa emoção. O Espírito Santo de Deus tem que tocar no nosso coração e transformar a nossa vida de uma vez por todas. E é nisso que eu quero orar agora. Eu quero que você fechasse seus olhos aí e começasse a clamar nesse sentido.
Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.